Nas últimas semanas, um assunto tomou conta das redes sociais. A mulher como centro do julgamento social. Pois é, Felipe. Agora a gente entrou num assunto que pode trazer mais compreensão sobre os danos causados a nós mulheres quando somos julgadas por absolutamente tudo. Corpo, escolhas na vida profissional, pessoal. Afinal, parece que a gente está aí exposta em um grande reality show chamado Sociedade Patriarcal. Luciana de Iglesias já está por aqui. Boa noite, bem-vindo. Estou errada? Boa noite, Poli. Boa noite, Felipe. Boa noite aos telespectadores. Infelizmente, Poli, você não está errada. A grande questão é que, como isso está tão arraigado na nossa cultura, a gente está tão inserido, a gente não percebe. As mulheres, na maioria das vezes, percebem, porque são elas que diariamente estão passando por isso, por toda essa cobrança, por toda essa expectativa, coisa que nós homens não temos nem de perto. Esses holofotes, digamos assim, virados para a gente. Luciano, e o que nós, homens, precisamos desconstruir para modificar os hábitos culturalmente machistas de julgamentos em relação às mulheres? Nós teríamos muitas questões, sabe, Felipe, para expor nesse momento, mas eu acho que o mais importante existe uma expectativa social, por exemplo, como vocês citaram agora há pouco, em relação ao corpo, e às vezes os homens não sabem exatamente por quê. Será que é mesmo a mulher com todo aquele corpo escultural que é a mais bonita? É só isso que ela tem de interessante? Será que isso não foi passado para a gente de geração por geração como se fosse algo que é indispensável? E se os homens forem se instruir sobre isso, eles vão ver que essa demanda por esse corpo desse estilo, ela é muito recente, sabe? Poderíamos dizer até da década de 60, 70 para cá. Antigamente não se tinha essa estética toda. E, inclusive, grande parte dessa estética não é natural que a mulher tem. Ela vai precisar esculpir isso, gastando fortunas, inclusive, e às vezes até contra a própria vontade. Com certeza. Agora, a objetificação do corpo e até da vida feminina é algo que muitas vezes chega até a matar. Talvez por essa sensação de domínio público, né, que muitas de nós estejamos perdendo nossas vidas para esse machismo estrutural. É por aí? É bem por aí, eu acredito. Porque, inclusive, tem algo muito interessante, eu acho que a maioria de vocês que estão escutando vão se identificar. As mulheres mais velhas da nossa família, nossas avós, tias-avós, elas têm uma cultura tão machista que até elas, às vezes, costumam dizer assim: ah, mas é assim mesmo, minha filha, é assim mesmo, meu filho. Sim. A gente, que é mulher, tem que passar, né, por isso. E vai perpetuando. E aí a gente não quebra, a gente não se esforça muito para fazer a quebra dessas crenças todas, porque nós, principalmente homens, ainda pegando aquilo que o Felipe falou agora há pouco, estamos numa posição muito cômoda. Então, se não nos incomoda, a gente muitas vezes não participa dessa mudança. Luciano, de um modo geral, como é possível impor limites diante de tantos julgamentos que muitas vezes chegam de pessoas próximas? Eu acho que é muito interessante começar por casa, e aí os homens das famílias, por favor, escutem agora, de dar esse apoio para as mulheres que estão passando por isso, sabe? E o exemplo eu acho que é o mais importante. Estando perto das crianças, tentem perceber que muitas vezes as colocações que elas próprias fazem não são adequadas, e aí você corrige com jeito, vai tentando entender o que é que daquilo é de fato necessário e o que é essa objetificação ou imposição meramente social. Então, é começar a fazer devagarinho essas mudanças e ir se instruindo para saber se você não está sendo tóxico também. Perfeito. E o caminho é esse, né? Também da autossuficiência, do autoconhecimento. É o mais libertador para nós, mulheres, sermos donas das nossas escolhas. E isso apesar dos julgamentos, né, Luciano? Acredito que sim, porque, veja, acontece muito na nossa sociedade, por ela ser assim tão patriarcal, os homens se meterem em temas que são muito, mas muito fortes, mas que dizem respeito às mulheres. Então, é muito comum, às vezes, a gente ver essa discussão sendo feita numa bancada que só tem homens presentes, que a mulher, às vezes, não tem voz. Então, é bacana escutar o lado feminino, entender o que é que incomoda e as mulheres terem cada vez mais coragem de poder emitir opiniões sobre essas questões sem serem tão julgadas assim. Pois é, estarem nos espaços corretos de liderança, paridade de gênero é o que causa, desmistifica todo esse preconceito que a gente sofre, né? Obrigada, Luciano. Obrigado a você. Obrigadão, Luciano. Até a próxima, viu? Até a próxima.